Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abra seu coração. Beleza, vamos avançar então para o Ministério da Palavra. Eu quero que você leia só um versículo comigo, Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Fica muito ligado. Eu tenho certeza, nós já pregamos essa palavra hoje de manhã, e Deus falou tanto no nosso coração, Deus moveu tanto aqui. Eu creio que não vai ser diferente, não vai ser diferente hoje à noite. Gênesis 37, 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Olha só, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Presta atenção nisso, olha isso aqui. Essa é a história de Jacó. De quem é a história? Aí começa a falar do José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Então, irmãos, a nossa história de vida está completamente interligada, entrelaçada ao nosso relacionamento com os nossos pais aqui na terra. Quem está me entendendo? Não é? Esse versículo poderia ser assim, ó. Essa é a história do seu pai. Aí você coloca o seu nome, né? Tipo assim, essa é a história do seu João, que é o meu pai. Jackson tinha, vou falar a minha idade, 40 anos e apacentava. Não é? Então, irmãos, é isso. A nossa história de vida está entrelaçada ao nosso relacionamento com o nosso pai. Então, presta bem atenção. Gênesis 12, 3 fala, olha o que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quais famílias? Irmão, nós estamos envolvidos nisso. Toda a família. Qual que era? Quando Deus enviou Jesus, o que ele queria? Que todas as famílias da terra todas fossem abençoadas. Essa palavra bênção na Bíblia, baraká, significa liberar para prosperar. Agora presta bem atenção. O que é bênção? Liberar para prosperar. Escuta bem, essa palavra prosperar aqui não é só dinheiro, não é só ficar rico. Essa palavra prosperar, shalom, ela é traduzida por completo, não é? Tanto é que em algumas horas shalom é traduzida por paz, não é? Então eu tenho paz, eu tenho prosperidade financeira, eu tenho uma família legal, eu tenho um emocional sarado, eu sou uma pessoa completa. Isso é prosperidade. Então a palavra bênção, barak, é liberar para prosperar. Agora presta atenção para você entender. Essa bênção é o mecanismo que Deus usa para transferir a sua mensagem de identidade e destino para nós. Quem está comigo aqui? Diga identidade e destino. Diga bem forte, identidade e destino. Irmãos, Deus nos abençoa. Deus quer que cada um de nós seja abençoado, todas as famílias da terra. Como é essa bênção? É liberar para prosperar, ser completo. E aí, o que ele quer fazer com a bênção? É que a gente saiba a nossa identidade, ou seja, quem eu sou, qual é o meu valor e o nosso destino, ou o nosso propósito, para onde eu estou indo. Qual é a minha missão aqui nesse lugar? Irmão, isso é tudo. Se nós descobrirmos isso em Deus, nós vamos ser completos, nós vamos ser abençoados. Você vai ver isso aqui. Nós vamos ser felizes, tudo vai dar certo, não é? Nós vamos ser aquele, sabe, imagina um pássaro querendo nadar, ou então um peixe querendo voar. Não funciona, não rola, não é? A gente vai ser um pinguim, não é? Que nem voa bem e nem nada bem. Não, irmãos, nós temos que cumprir o nosso propósito na vida, é isso. Então essa bênção que Deus libera sobre nós, esse baraká, essa liberação para a gente dar certo, para a gente ser completo, ela está resumida nisso, na nossa identidade, no nosso destino. Agora presta atenção, irmãos. Como que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer isso principalmente através dos nossos pais. Diga pais, porque eu não quero que você ganhe uma ideia de que é através do seu pai. Só através do seu pai, seus pais, seu pai, sua mãe. Irmãos, esses são os seus profetas, que devem liberar você para serem prósperos, para serem completos, para serem felizes. Essa é a ideia de Deus. Amém, queridos? Agora, claro que Satanás vai querer bagunçar com isso e tem feito.
não é? A gente como pastor vê isso direto. Satanás, até esses dias, Deus falou muito comigo, eu estava em Belém, e quando eu fui ligar meu carro, não pegou meu carro. Aí aí chamei um mecânico ali, pensei lá em Belém, na frente do hotel, e aí eu fiquei nessa situação. E o cara foi lá, e ele disse assim, não, rapaz, olha só, o cara honesto, né? Isso aqui é só essa crosta no cabo da bateria. Sério. Irmãos, ele tirou ali, colocou, normal. Aí eu falei, entendi. Aí Deus falou comigo, Satanás é essa crosta. Está lá o poder da bateria, está lá o poder da bênção sobre a nossa vida, que quer liberar através dos nossos pais a nossa identidade e o nosso destino, mas Satanás coloca mentira. Às vezes é um pai que, sabe, que fala uma palavra, não é, que libera uma palavra de maldição sem querer, coitado, ele é vítima também, ele não sabia também, não é? E aí, irmãos, essa pessoa, em vez dela crescer com essa liberdade para ela prosperar, o que acontece? Ela está lá travada na vida, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o destino dela, ela não sabe a identidade dela. Tem alguém me acompanhando aqui? Agora, irmão, presta bem atenção. Na cultura judaica, eles protegiam demais isso, interessante. A cultura judaica, que na verdade é o Antigo Testamento, eles protegiam e protegem até hoje. Por exemplo, quando a criança ia nascer, ela recebia um nome profético, o pai buscava o nome da criança. Não é como a gente, né, para um Jackson, não tem muito sentido o meu nome, não é? Roberto, né? O Wellington, quer dizer, não tem muito sentido. Mas, por exemplo, para o judeu, era assim, ó, Sansão, pequeno sol. Então, a pessoa, a mãe chamando, vem cá, solzinho, vem cá, sol, vem cá, pequeno sol. O cara passava a vida, sabe, ele começava a internalizar aquela identidade dele. Quem está me entendendo que o pai está transferindo identidade para o filho durante a vida dele? Jesus, a palavra Jesus significa o Senhor é salvação, Javé é salvação. Imagina a Maria chamando, Javé é salvação, vem cá, salvação, salvação, a vida inteira, os amigos, salvação, sabe, abençoando com a identidade, com o destino. Isso é muito tremendo. Também, toda sexta-feira, isso era uma lei, não é? A lei do Shabá, que é a lei do sábado. Então, toda sexta-feira, na virada do dia, o pai reunia a família e abençoava os filhos. E lia vários textos, abençoando, liberando a bênção sobre os seus filhos, o que eles seriam, como que eles seriam usados. E olha que coisa mais tremenda, liberando identidade, liberando destino. Eles faziam isso, era uma lei. Quando o menino chegava na adolescência, pela lei, eles tinham que fazer o Baracá, filho, Baracá, bênção. Baracá significa filho da bênção. E ali eles iniciavam os filhos para a idade adulta, abençoavam, liberavam para prosperar, liberava o destino, liberava a identidade do menino. Que coisa mais tremenda. E sabe uma coisa interessante? Esses dias eu estava até lendo uma pesquisa dos Estados Unidos, uma universidade que fez essa pesquisa, não é? E olha só que eles descobriram, dos 300 milhões aproximadamente de habitantes dos Estados Unidos, não é? 2% só são judeus. Irmão, isso é um pingo no meio de uma multidão. E olha, historicamente, por muitos e muitos anos, os 10 homens mais ricos dos Estados Unidos, não é? Assim, pela revista Forbes, eles são judeus. Não todos os 10, mas pelo menos tem no mínimo 2. O tempo todo eles estão ali. Então isso está dando certo, irmãos. Isso é uma experiência científica. Funciona. Então Deus quer nos abençoar. Deus quer nos liberar para prosperar de uma forma geral, sermos felizes. Nós temos sido uma geração doente emocionalmente. Não é para ser assim. Porque Deus quer que a gente seja completo. E Ele vai fazer isso através dos nossos pais. Mas Satanás tem bagunçado, como eu te falei. Então, irmãos, deixa eu só te falar uma coisa aqui rápido. Isso aqui é só a introdução ainda, tá? Mas eu vou ser bem pontual. Mas presta bem atenção. Eu vi aqui nessa história do Jacó com o José coisas que eu nunca tinha visto, sabe? Eu tenho essa ideia de que o Espírito Santo foi me mostrando. Então, essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Sabe, a história do José dependia muito que ele resolvesse algumas coisas com o Jacó. Quem está me acompanhando? Será que o Jacó errou como pai? Claro. Por que eu sei, pastor? Por que eu sei? Por que o pastor sabe? Porque eu sou profeta? Não, porque eu sou pai.
E eu já errei tantos com meus filhos, irmãos. Tanto. Então, eu sei que o Jacó errou muito, mas tem alguns erros aqui, assim, absurdos dele que estão na Bíblia. Por exemplo, o José super protegia, o Jacó super protegia o Jacó, olha só. Dava roupinha colorida para ele. Ele era o filho da velhice do Jacó. Então, ele gerou uma situação de ódio entre os irmãos do José. Olha só o que diz Gênesis 37, 4. Vendo seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, o Jacó, o erro do Jacó prejudicou o José. Entende o que eu estou te falando? O princípio quebrado de fazer uma acepção de pessoas entre os filhos prejudicou profundamente o José. Irmão, outra coisa, o Jacó era cego com relação à identidade e o destino do José. Completamente cego. Quando o José chega lá, fala assim: pai, eu tive um sonho. Eu sonhei com 11 estrelas e o sol e a lua se curvando diante de mim. Em vez do Jacó, filho, vamos orar sobre isso, não é? Vamos descobrir o seu destino, a sua identidade. Vamos buscar em Deus. O que ele responde para o José? Gênesis 37, 10. Que sonho é esse, menino? A Bíblia diz que ele repreendeu José, repreendeu Jacó, José, e diz: que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos nos inclinarmos perante ti em terra? Olha aqui, irmãos, não tinha nada a ver, não era esse o significado do sonho, porque quando Deus mostrou que o sol e a lua iam se curvar diante do José, não tinha nada a ver com Jacó e a Raquel. Porque quando o Jacó chegou lá no Egito, ele não se curvou, não aconteceu isso, pelo contrário, eles se abraçaram. E a Raquel nem chegou no Egito, ela morreu antes. Ela não foi lá, então ela nunca poderia se curvar. O que Deus estava falando para o José? O sol e a lua, inclusive em Gênesis 1,16, fala que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Sol e lua significava governo. Então o que Deus estava revelando para o José e que o Jacó não conseguiu ajudá-lo foi que ele seria líder de líderes. Líderes poderosos, como o sol, como a lua, se curvariam diante dele. Isso sim se cumpriu, quem está me entendendo? Mas o José era completamente cego a respeito desse projeto de Deus sobre a vida, o Jacó, né? Era completamente cego. Outra coisa, irmãos, ele não protegeu o José. Ele manda o José para uma missão suicida, sozinho no deserto, não é? E o José vai com a missão de bisbilhotar a vida dos filhos, olha só, dos irmãos, e contar, ou seja, o enviado fofoqueiro, enviado para fuxicar. E lá vai, irmão, José entra nessa, e ele vai para contar as pisadas na bola dos irmãos. Foi ali que os irmãos pegaram ele, prenderam ele, colocaram ele no poço e venderam ele como escravo. E a vida do José vira de cabeça para baixo por causa dessas pisadas da bola do Jacó. Quem está me entendendo? Por que eu estou falando isso? Irmão, hoje não é o tribunal do Jacó. Não estamos condenando o Jacó. Eu só quero que você entenda o seguinte: todos nós passamos por isso. Ao invés do Jacó, o pai, ser esse canal para abençoar o José, ele fez coisas que prejudicaram profundamente a vida do José. Por exemplo, José foi parar no poço. Olha só, depois ele foi vendido como escravo. Isso fala de vida financeira. Quer dizer, o escravo não tem direito a nada. Ele foi vendido para um grupo, depois esse grupo vendeu ele para outro grupo, ele virou um objeto, não é? E lá no Egito, ele foi preso por um crime que ele não cometeu, e ele ficou anos na prisão. Uma prisão absolutamente injusta. Tudo por conta dessas pisadas na bola do Jacó. Porque se o Jacó não tivesse feito essas coisas, meu filhinho, bonitinho, eu vou te protegerzinho, e você é melhor do que os outros, ele não teria criado essa confusão na vida do José. Eu não estou condenando o Jacó, eu só quero que você se identifique, não é? Talvez o seu erro não foi ser preferido. Talvez o erro do seu pai não foi ser preferido. Talvez foi ser preterido. Não é? Talvez o erro do seu pai foi muito maior do que o erro do Jacó, mas é erro. E talvez esses erros te prejudicaram. Agora, irmãos, o que é que nós vamos fazer com isso, entendeu? Nós vamos passar uma vida inteira com esse cabo da bateria estragado.
Entende? Está lá o poder querendo chegar em nós. Está lá a bênção querendo chegar em nós. E a gente vai ficar com esse cabo cheio de crosta do diabo. E a gente vai ficar se lamentando a vida inteira, pensando nisso, sofrendo, sem receber a nossa identidade e o nosso destino na vida. Não é? Não, a gente não vai fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Talvez você esteja pensando assim, peraí, pastor, mas o Jacó, o José, ele foi abençoado, ele se tornou um homem rico antes dele resolver com o Jacó. Olha aqui, ó. Quem está comigo? Ele se tornou um homem rico antes de resolver com o Jacó. É verdade. Mas olha o que eu vou te falar. Deixa eu te mostrar primeiro ele prosperando. Gênesis 41, 42. Uma virada na vida dele acontece já lá no Egito. Gênesis 41, 42 diz assim, ó, quem vê me acompanha. Então Faraó, o rei do mundo na época, tirou o seu anel de sinete, que era o anel da autoridade, o anel que carimbava os documentos, tirou da sua mão e o pôs na mão de José. Olha só, irmãos, essa autoridade, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele. Não é? Os oficiais do faraó iam clamando na frente do José, eles diziam, inclinai-vos, e as pessoas se inclinavam diante do José. Desse modo o faraó constituiu José sobre toda a terra do Egito. Beleza, ele enriqueceu. Será que ele prosperou? Eu tenho conhecido muita gente muito rica, mas que não é próspera. O ideal é que a gente seja rico e próspero. Quem recebe? Não é? Então, eu conheço muita gente rica, devastada. Eu conheço muita gente rica com os pais travados, entalados na garganta, sofrendo, doentes emocionalmente por conta dessas coisas. Não é? Então, o que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar que o José chegou, né? Puxa vida, para todos os efeitos. Rapaz, o cara é o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas escuta, o que eu falei? O que eu falei que a bênção faz? A bênção te libera para prosperar. Ela te dá identidade e destino. Não era essa a missão do José. A Bíblia é muito clara. Deus tinha falado com Jacó assim, olha, pode ir para o Egito, não tenha medo. E lá no Egito, essas 70 pessoas que são Israel hoje, olha só, olha aqui para mim. Essas 70 pessoas, através do José, vão se tornar uma nação poderosa. Essa era a missão do José. A missão do José não era chegar e ficar rico. A missão do José era usar a sua riqueza, a sua influência, o seu poder para abençoar o povo de Israel lá no Egito, para que eles fossem libertos. Tem alguém me entendendo aqui? E foi o que aconteceu. Agora, quando que isso se cumpriu? Quando que realmente a identidade e o destino do José se cumpriram de verdade? De verdade, completamente. Quando? Quando ele resolveu com Jacó. Quando ele realmente fez o que eu quero te desafiar a fazer hoje com seus pais. Diga, pais. Tá bom, ele fez 3 coisas e eu vou concluir com isso. Vamos repetir isso, diga, esquecer. Não, grita aí, diga, esquecer, perdoar e honrar. Aí você vai ver que quando ele fez honrar, quando ele fez isso com o Jacó, a bênção. Aí eu vou te mostrar o momento exato que o Jacó chama ele antes de morrer, libera a bênção sobre a vida dele. E o destino dele, não é a identidade dele são firmadas. E ele realmente livra, não é? Ele abençoa o povo de Israel, ele virou uma grande nação, não é? E depois de 400 anos foi liberta, não é? Totalmente através do Moisés. Mas a influência do José fez com que aquele povo ali prosperasse demais ali no Egito. Glória a Deus. Então vocês estão prontos? Depois dessa pequena introdução? Então vamos ver aqui comigo essas 3 coisas que o José praticou com Jacó. E nós temos que praticar com os nossos pais. Diga comigo, esquecer. É a primeira coisa. Então olha só o que diz aí Gênesis 41, 51. José, já lá no Egito, ao primogênito, o filho dele primogênito, que nasceu primeiro, ele chamou de Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades, olha só, e de toda a casa de meu pai. Olha só.
começando a trabalhar no coração dele. Então, o primeiro filho que nasce no Egito, como eu te falei, o nome do filho já era uma mensagem, não é? Então, Deus me fez esquecer tudo que eu passei, toda a luta, toda a dor, toda a dificuldade, e também me fez esquecer a casa do meu pai. Agora, olha só, continua. O 52. Ao segundo filho que nasceu, ele chamou de Efraim. O que significa Efraim? Pois ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Interessante, olha só, olha só. Primeiro, eu estou falando para você que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer, trabalhar com a nossa mente. Em vez da gente ficar ali remoendo a dor, as lembranças ruins com os nossos pais, a gente trabalhar a nossa mente para esquecer. Então, isso que o José fez. Então, primeiro ele esqueceu, depois ele fala assim: olha, Deus me fez esquecer e depois Deus me fez prosperar. O que eu quero dizer com isso? Irmão, a gente não consegue prosperar. Lembra o que é prosperar? Shalom, completo. A gente não consegue prosperar se a gente não esquecer. Então, isso aqui é um caminho. Enquanto eu estiver lá, lembrando, e sofrendo com aquilo, e eu não faço nada para mudar isso, irmãos, eu não vou prosperar. Eu não vou receber. Por que eu não vou prosperar? Porque eu não vou receber essa bênção de Deus que vem através do meu pai. Eu não vou ser liberado para prosperar. Eu não vou receber a minha identidade e o meu destino. Quem está comigo? Não é? Então nós precisamos esquecer para prosperar. Então a gente tem que fazer esse exercício. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, concorda com isso. Em Filipenses 3,13, ele diz assim: olha, uma coisa eu faço. O que é que ele faz? Ou seja, isso é um exercício, eu faço isso, eu pratico isso. Olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, eu só avanço se eu esquecer. Quem está me acompanhando? A gente só consegue prosperar se a gente esquecer. A gente só consegue avançar na vida se a gente esquecer, irmãos. Como é que eu faço isso, pastor? Sabe, é esse exercício de trazer à memória o que nos dá esperança. Lamentações 3:21. Entende? Eu não consigo pensar, duvido vocês pensarem em duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Ninguém consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que é que você vai escolher pensar? Então começa aquele pensamento ruim, vem do seu pai, da sua mãe, aí você começa já a sofrer. Não, peraí, não, vou mudar esse pensamento. Eu vou procurar coisas boas que eles fizeram, não é? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixa eu te contar um testemunho assim, é um testemunho para mim, né? Mas tudo bem, depois virou um bom testemunho. A Mila estava dodóizinha, assim, a gente chegou de Belém, ela estava um pouco gripada e tal. Aí eu vou contar o final, né? Mas calma, antes de vocês me apedrejarem, eu vou contar o resto. Mas eu vou contar o final primeiro. Aí eu deixei ela em casa e eu vim para a igreja, né? Domingo passado. E aí ela estava assim e tal, né? Ela ficou lá, ela estava nessa crise aí. Aí eu mandei uma mensagem para ela aqui da igreja. Mas eu fiz 3 perguntas para ela, que dizem a respeito à igreja aqui, né? Ela coordena uma parte que ela sabe mais do que eu. Eu falei assim: amor, isso aqui. Aí ela respondeu. Aí eu, isso, respondeu. E a terceira? E ela respondeu. Aí ela ficou esperando eu perguntar: como você está? Não me joguem pedra. Irmãos, eu estava tão agoniado, angustiado ali. Eu não perguntei. E ela criou aquela expectativa. Que horas que ele vai perguntar? E eu não perguntei. Não, ele vai me ligar depois. Então ele vai mandar uma mensagem depois. E não mandei. Né? Eu já estava pensando: meu Deus, eu morri. Mas tá bom. Aí rolou o culto aqui e tal. E eu falei: meu Deus, deixa eu ir embora logo. Né? Mas quando eu cheguei lá, cara, pensa na mulher que estava de boa. E sabe, todo amores, e uma jantinha, e não sei o quê, e romântica e tal. Uau, né? Aí eu falei assim: amor, o que está acontecendo? Aí ela disse assim: não, amor, eu lembrei uma coisa. Eu comecei a pensar isso, eu fiquei mal, eu fiquei chateada e tal. Eu estava focando no seu erro, mas depois eu lembrei
que você me levou no hospital, porque ela não queria ir para o hospital. Eu disse, não, você vai, porque eu quero saber o diagnóstico, né? E era uma sinusite. O médico passou o antibiótico, não é? Você me levou lá, você ficou comigo à tarde, você não me deixou ir para a igreja, mesmo depois sabendo que só era uma sinusite, que eu não ia contaminar ninguém, e não sei o que lá. Você disse, não, fique aí. Então eu foquei nisso. Eu foquei que você cuidou de mim, e não no seu erro. Irmãos, pensa nesse pai que a gente guarda ressentimento, não é? Pensa nele. O que esse pai... Irmãos, não é possível que não tenha coisa boa. Não é possível que essa mãe que errou com você não fez coisa boa. Não é possível, não é? Eu lembro que quando eu estava... Nosso primeiro encontro, meu primeiro encontro com Deus foi lá em Goiânia. Nós saímos numa Kombi, lá de Belém para Goiânia. E fizemos o primeiro encontro. E eu guardava isso, essas lembranças ruins, aquelas coisas pontuais, especialmente com meu pai, né? E eu já falei para vocês que eu resolvi, conversei com ele e tal. Mas ali em Goiânia eu tive uma experiência interessante, porque na hora da ministração ali e tal, e isso era a minha dor na cura interior, né? Aí eu fui lá para frente, todo, né? Aí, interessante, irmão, Deus me deu uma lembrança, uma lembrança. Eu lembrei que a minha mãe contou assim, olha, quando teu pai era criança, né? Irmãos, isso veio do nada, né? Do nada. Deus faz isso com a gente. Quando teu pai era criança, ele estava jogando futebol. E ele voltou com a roupa toda suja. A família era muito pobre e tal. Talvez ele tivesse só aquela roupa, né? E o pai dele bateu nele muito. Mas também pegou um saco de açúcar, de pano. Já viram aquele saco de açúcar, né? De 50 quilos? E fez uma camisa para ele, assim, na hora. Cortou os cantos para passar o braço e cortou ali os 2 cantos de baixo para passar as pernas. E deixou ele ali, eu não sei quanto tempo, não lembro agora. Quantos dias era aquela roupa dele? Então ele tinha que ficar com aquela roupa. Pensa a vergonha, irmão, pensa a gozação de todo mundo, né? Pensa a dor que aquilo gerou. Aí eu lembrei disso lá. Eu falei, meu Deus, o que eu estou cobrando do meu pai? Se o meu pai não teve um treinamento bom, o que ele podia me dar? Não é? Então, irmão, não tem sentido a gente guardar isso. A gente tem que só pensar. Diga comigo, esquecer. Lucas 15, 17. Eu até falei para vocês, né, na volta do filho pródigo, aconteceu isso. O que o filho pródigo fez? A Bíblia diz que ele caiu em si, ele pensou. Olha aqui, olha isso. O filho pródigo está lá, com o cabo da bateria totalmente obstruído. O pai dele, poderoso, milionário, a bênção não chega nele. Ele está lá desejando comer comida de porco. O cara está lascado na vida. Aí ele está ali. Aí ele para e diz, a Bíblia diz, caindo em si. Ele caiu em si. E aí ele disse para ele mesmo assim, rapaz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? O que ele pensou? Rapaz, o meu pai é generoso. Então todas aquelas diferenças com o pai, aquela mágoa com o pai, aquelas brigas com o pai, que fez com que ele desonrasse o pai dele e fosse embora, ele conseguiu pensar, meu pai é bom, até os trabalhadores dele comem melhor do que eu. Rapaz, eu vou voltar para casa. Quem está me entendendo? Então, onde que começa, irmãos? Onde que começa? Você tem que esquecer. Como que você faz isso? Traga a memória que te pode dar esperança. Como que você faz isso? Escolha pensar coisas boas dos seus pais. Porque, irmão, eu não estou te dando um conselho, eu quero que você entenda que isso é uma questão de vida ou morte. Se a gente não se reconectar com os nossos pais, a gente perde a nossa identidade, o nosso destino, irmão. A gente pode até chegar lá igual o José, ficar lá no trono, ricão, mas não adianta, a gente não vai cumprir o que Deus tem para nós. Aí a gente vai chegar lá com o Senhor, no dia da nossa prestação de conta, e aí, Jackson, o que você fez? Que rico, que milionário, que maravilha. Não, mas eu tinha outro propósito para você, não era só isso. Era para você ficar milionário, mas era para você cumprir esse propósito aqui. E aí? Porque você sabe, eu me ocupei muito com isso. Não, irmãos, está amarrado. Em nome de Jesus, isso é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa, irmãos. Ela não cumprir o que Deus tem para ela. A maior tragédia na vida não é morrer, é viver sem um propósito. Quem está me entendendo? Tá bom? Então, diga comigo, esquecer. Aleluia, aleluia. Agora vamos lá, vamos avançar. Perdoar. Então, é a segunda fase, não é? Olha só, irmão, eu acho lindo o José, ele é um cara assim, é um cara que eu quero conversar muito no céu.
é um cara faixa preta. Olha só o que diz aí. Ele começa a perdoar os irmãos. Gênesis 45:2 fala que os irmãos estão ali, ó. Entenda aqui, ó, olha para mim. Os irmãos estão ali porque o José agora é um homem muito rico e só tem provisão, só tem comida no Egito. O José que administra tudo isso. Os irmãos fazem uma viagem enorme de Israel para lá, não é? E aí chegam lá, está todo mundo arrebentado, todo mundo muito magro, todo mundo passando fome. O José não se dá a conhecer pelos irmãos. E aí o José é muito bonitão, tal, ricão, e tal, aquele negócio, né? O cara é o príncipe, cara. Aquela coisa toda. E os irmãos ali falando em hebraico. E o José só se comunicando com eles através de um intérprete. O José tá, né? E aí o José é duro com eles assim e tal, mas através do intérprete. Aí eles começam a falar um para o outro. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Deus está castigando a gente por causa do que nós fizemos com o nosso irmão, a maldade que nós fizemos com o nosso irmão. Aí o José não aguenta. Quando ele ouve isso, olha o que diz Gênesis 45:2. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. Pensa, irmão, foi assim aquele choro de dor que todo mundo, os vizinhos ouviram. Quem está me entendendo que tinha uma dor lá dentro muito grande? Aí ele fala para os irmãos, versículo 3, eu sou José, vive ainda o meu pai. Irmão, os caras quase desmaiaram, vão morrer agora. O cara que a gente fez toda essa maldade virou o homem mais poderoso do mundo. Estamos mal na foto, né? Aí o José pergunta, está vivo o meu pai? Aí ele continuou, versículo 4, disse José a seus irmãos, agora venham. Olha, ele abre a guarda. Depois de toda aquela maldade, ele diz, venham. Ele fala assim, ó, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. E olha o 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Glória a Deus. Depois seus irmãos falaram com ele. Que coisa tremenda. Ou seja, depois que ele começou a trabalhar a mente dele, ele já tem a capacidade de perdoar. Ele começa perdoando os irmãos. Claro que o Jacó está lá do outro lado ainda. Ele ainda vai resolver com Jacó, mas ele já começou, irmão. Já tem um coração disposto a perdoar. Anota no seu coração isso aí que eu vou te falar. Perdão é uma dívida e uma semente ao mesmo tempo. Perdão é uma dívida e uma semente. Por que é uma dívida, pastor? Porque a Bíblia diz em Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É uma dívida. Irmãos, eu fui perdoado de graça. Eu vou cobrar o perdão de alguém? Não, se você fizer isso para mim, eu te perdoo. Se você mudar comigo muito, você tem que me indenizar por todo esse tempo. Imagina, irmão, se nós tivéssemos que indenizar Deus. Não é? Foi de graça. Foi de graça. Sabe, é a história do credor incompassivo, né? Que o rei chama o cara para prestar conta. O cara não tem como pagar. O rei diz, está liberado. Eu te perdoo dessa dívida impagável. O cara sai tão feliz de lá, mas ele encontra o devedor dele lá fora, que deve para ele, sabe, uma ninharia. E aí ele diz assim para o cara, você tem que me pagar, e se você não me pagar, eu vou te prender. E ele mandou prender o cara. E você só vai sair de lá quando você me pagar o último centavo. Falaram para o rei. O rei chamou ele. Ele disse, servo malvado. Ou seja, aí ele fala assim, eu não te perdoei de uma dívida impagável. Não seria justo que você perdoasse o seu irmãozinho? Olha só, irmãos. Aí ele fala assim, beleza, com a medida que você julgou o seu irmãozinho, eu vou te julgar. Você só vai sair daí quando você me pagar o último centavo. Quando foi que ele saiu, irmão? Prisão perpétua, nuquinha. Quando termina essa parábola, Jesus termina essa parábola dizendo assim, assim mesmo acontecerá com cada um de vocês, que do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Está na sua Bíblia. Então, irmãos, porque perdão é dívida. Se Deus em Cristo me perdoou quando eu estava perdido nos meus pecados dele, como que eu não vou perdoar meu pai? Como que eu não vou perdoar minha mãe? Ah, mas eles fizeram uma coisa cabeluda para mim. Eu não fiz coisas cabeludas contra Deus. Não sei vocês, eu fiz. Não é? Meu Deus, eu não tenho direito de não perdoar. Agora eu falei que é dívida e semente. Sabe por que eu digo que é semente? Porque, irmão, a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão.
Quem está me entendendo que nós vamos errar com os nossos filhos? Não é? E nós vamos precisar do perdão deles. Nós vamos precisar que os nossos filhos tenham misericórdia de nós. Porque não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Vai, olha, deixa eu te contar uma aqui. Eu vou contar para vocês, né? Não estou nem aí com a minha reputação, não estou nem aí com nada. Mas assim, eu lembro que quando eu era menino, assim, tipo, eu deveria ter uns 12 anos. Aí minha mãe me deu um relógio, pensa num relógio, um Champion que mudava a cor da pulseira. Quem é desse tempo aqui, os coroa? Né? Cara, eu ganhei aquele. Puxa, minha mãe com tanta dificuldade, irmãos, comprou aquele relógio para mim. Aí eu mudava a pulseira, só eu que tinha na escola, né? Uma escola pública, né? Os irmãozinhos tudo, né? Bem pobrezinho, eu também era pobrezinho, mas eu tinha o meu relógio. Aí o que aconteceu? Eu fui jogar futebol. E deixei o relógio pendurado na rede da trave. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, meu relógio, meu Deus do céu, meu relógio. Aí eu voltei desesperado, voltei correndo, cheguei lá, já era o relógio, roubaram. O que é que eu vou dizer para minha mãe? O que é que eu vou dizer para minha mãe? Né? Aí, irmãos, eu tinha um cara lá, amigo do pessoal, que tinha um táxi. Eu falei, olha, eu não tinha nenhum dinheiro. Eu falei assim, cara, tu pode pegar esse táxi e chegar lá na frente da casa da minha mãe, assim, subindo a calçada, bem desesperado e buzinando. Olha o meu plano maligno. Aí o cara chegou, aí a minha mãe saiu correndo. Eu falei, mamãe, fui assaltado. Pensa, irmão, fiz isso. Fiz isso. Né? Aí, tá bom, a vida passa, né? Olha só, a vida passa. E passa rápido, viu, irmão? E aí, beleza. Aí uma vez, a pastora Simone liga pra gente. Porque sumiu um dinheiro aqui. O Tiago tinha 6 anos. Sumiu um dinheiro aqui, só estava o Tiago com os meninos e tal. E o Tiago depois convidou todo mundo para comer sanduíche. Vocês deram dinheiro para o Tiago? Não. E aí eu fiquei bravo. Não, rapaz, como assim? Quando eu estava assim, né, julgando o Tiago, aí vi aquela lembrança. Né? Irmãos, eu liguei para minha mãe. Não, na verdade não liguei. Quando a gente foi lá, eu falei, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Quem está me entendendo? Irmão, não há nada. A Bíblia diz, olha, não há nada que a gente semeou que a gente não vai colher. Sabe qual que é o problema da semeadura e da colheita? É que você planta um grãozinho de milho, e colhe 800 grãos numa espiga. É muita coisa. Né? Então, como que eu não vou perdoar meu pai, minha mãe? Irmãos, isso é uma semeadura. Primeiro que é uma dívida. A gente poderia ficar só com isso, mas ainda é uma semeadura. Quem está me entendendo? Eu vou. Deixa eu te contar aqui rapidão. O testemunho da Joyce Meyer. A Joyce Meyer é uma das pregadoras top 10 para mim, né? Ela está lá na minha lista dos 10 pregadores, dos melhores pregadores do mundo para mim. Gosto muito dela, a Amélia é apaixonada por ela. Irmãos, ela é uma escritora best-seller, ela é milionária. Ela cumpre o propósito da vida dela, que Deus deu para ela. Mas olha só, a história dela é muito interessante, é muito parecida com a história do José. Porque o pai dela usava ela como mulher desde os 6 anos de idade, irmãos. Sabe o que é 6 anos de idade? Então, não foi uma coisa pontual, era um relacionamento, sabe? Que dor que essa menina sentiu. E aí, ela contando uma coisa, eu estava até no carro, eu estava dirigindo, irmão, eu chorei ouvindo aquele testemunho dela. Ela contando que uma vez, o pai dela parou o carro e estava abusando dela no carro. E chegou o carro da polícia, achou estranho eles parados ali, e só tinha um cara, né, ali no carro da polícia ali. E aí o cara foi ali com ele e meio que flagrou uma coisa muito estranha. Aí ele saiu do carro e ficou conversando com o guarda. E aí ela ouviu, ele estava oferecendo ela para o guarda. Sabe? Oferecendo a filha dele, filha biológica, para o guarda. Irmão, o que aconteceu com o José aconteceu com ela. Ela foi para o fundo do poço. Ela divorciou no primeiro casamento. Ela teve um filho com esse marido dela, não é? Uma vida miserável. Ela foi para a prisão, né? Daquela solidão, daquela dor emocional por anos, doente na alma dela. Foi para a escravidão, viveu uma vida de pobreza absoluta, passou fome com o filho dela. Mas é impressionante. Ela converteu, aceitou Jesus.
E ela realmente prosperou, e ela começou a fazer uma coisa que mulher nenhuma fazia naquela época, né? Ela começou a pregar o evangelho, ela começou a vender livro, e ela começou a prosperar, teve muita rejeição também, né? Mas ela foi crescendo e tal. Ela já estava sentada no trono. Mas, como eu estou te falando, não é só enriquecer, porque ela conta, ela já estava bem, ela já estava muito, muito bem. Mas ainda tinha aquela dor que ela lembrava do pai. Aí ela começou a trabalhar isso, primeiro na mente dela, né? A Bíblia foi ensinando para ela que ela precisava esquecer. Aí ela chegou ao ponto de perdoar o pai, irmãos, e ela foi além, né? Porque eu te falei, é esquecer, perdoar e honrar. Porque quando o pai dela adoeceu, foi ela que ficou com ele até ele morrer. E ali ela foi cuidando dele, e ela foi, né, restaurando aquele sentimento por ele, o amor por ele. Irmãos, quando ela saiu daquela missão de não só esquecer, perdoar e honrar o pai, irmãos, ela saiu para romper de uma forma sobrenatural. Essa mulher tem quase 80 anos. Você vê ela pregando, você não acredita que ela tem quase 80 anos. Rapaz, mulher macha, sim, Senhor, poderosa no Senhor. Que mulher incrível é a Joyce Meyer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá ela fez o pai dela abençoá-la. O pai dela não era crente não, irmão, mas ela fez o pai dela abençoá-la. Eu estou te pedindo, eu estou liberando o perdão, mas eu preciso que você me abençoe. E ali, irmãos, ela conectou com o pai dela, e ela recebeu a bênção que colocou ela no destino e na identidade certa dela. Dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. Olha para mim, deixa eu terminar. Posso terminar? Você nem quer que eu termine, né? Mas deixa eu terminar. Honrar. É interessante isso aqui, irmão. Aí finalmente chegou a hora do Jacó encontrar, do José encontrar o pai, o Jacó. Aí olha só o que diz aí, Gênesis 45:9. Apressai-vos, ele falou para os irmãos, depois que ele abraçou, perdoou todo mundo. Subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Gênesis 45:23 fala que ele enviou ao pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Muito, muito tremendo, irmão. Quando Jacó chegou lá, olha aí o 46:29. José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, que é Jacó, seu pai, a Gósen, apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Agora, irmãos, olha o que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se multipliquem os teus dias sobre a terra. E olha só o que Provérbios 30:17 diz: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão. O que é isso aqui? É o cara que vai morrer, não vai ter nem onde enterrar, não é? Que era uma desonra para o judeu, morrer e não ser enterrado. Então está falando assim, que o cara que despreza o pai, despreza a mãe, sabe, não resolve isso. Não resolve isso. Irmãos, vão ser desonrados na vida. Então isso aqui é muito forte. Nós precisamos concluir isso. Agora, beleza, você já entendeu? Só repete aí para mim, para me ajudar. Esquecer. Perdoar, perder. O que é perdoar? Perder. Não, mas ele fez muita maldade. Perder. Como Deus perdeu para nós, né? Ele perdeu, ele deu a vida por nós. Tá bom? E a última? Honrar o pai. Honrar. Não é? Honrar mesmo. Coloca a mão no bolso. Olha aqui para mim, ó. Fazer uma festa de honra para o seu pai. Não é? De acordo com a sua renda, se realmente dá um presente que significa alguma coisa. Aí pode reunir os irmãos ali, né? Todos os filhos dele. Você pode fazer eles assistirem essas 2 palavras no YouTube. Aí vocês fazem aquela festa e honra ele. Não é? E pede para ele: papai, o senhor tem que liberar a bênção sobre a nossa vida.
Amém, queridos? Claro, é um processo, esquecer, perdoar e honrar. Agora, só para terminar, lembra que eu te falei que o José aparentemente já estava rico, sem resolver com Jacó. Ele já estava mesmo, rico ele estava, rico. O segundo homem mais rico do mundo. Mas eu te falei, faltava ele receber o quê? A bênção. Aí seria liberada a identidade e o destino dele. Aí sim, ele cumpriria aquela missão. Qual era a missão? Era fazer com que aqueles 70 virasse uma nação. Ok? E na mão de outro líder, que seria o Moisés, seria liberto do Egito. Quando eles voltaram para Israel, não voltaram os 70, voltou uma nação. Mas quem começou aquilo? O José. Tá, então olha a bênção do Jacó para a gente terminar. Ali no final da vida, o Jacó, ele viveu 17 anos no Egito. Quando ele já estava lá morrendo, já estava na cama, cego, ele sabia que ele já estava morrendo, ele mandou chamar os filhos. E aí ele abençoou cada um dos filhos. Mas eu peguei só a bênção que ele liberou sobre o José, que é a maior de todas, claro, não é? Gênesis 49, 22 diz assim, aí me acompanha para a gente concluir. José é como, olha o Jacó falando, José é como uma planta perto de uma fonte, ela dá muita fruta, e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Olha, ele vai falar só de bênçãos. Bênçãos do alto céu, bênção das águas que ficam debaixo da terra, bênção de muitos animais e muitos filhos, bênção de cereais e de flores, bênção de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José. Aleluia! Irmãos, e ali quando ele recebe a bênção, aquele destino, aquela identidade é liberada sobre a vida dele. Mas olha só, escuta isso para terminar, escuta isso. Aí o José teve aquela bênção do pai dele. Aí depois de algum tempo alguém falou, é agora, teu pai está partindo. Ele pegou rapidamente o Manassés, o Efraim, só ele que teve essa sacada. Os outros irmãos não pensaram nisso, só ele. Olha como que o José acreditava no poder da bênção. Ele pegou o Manassés e o Efraim e levou diante do Jacó. E ele disse, pai, abençoe meus filhos. Olha só, abençoe meus filhos. E o Jacó então colocou a mão sobre os meninos. Olha, escuta isso. E abençoou o Efraim. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Olha para mim, o Efraim e o Manassés. Olha para mim. Quando você reconecta, ele reconciliará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Quando você reconecta, a bênção não alcança só sua geração, alcança os seus filhos, alcança os seus netos. Então isso aqui, irmão, não é um conselhozinho não. Isso aqui é uma questão de vida ou morte. Se nós quisermos ser úteis para Deus, se nós quisermos descobrir nossa identidade, nosso destino em Deus, nós precisamos tomar essa decisão hoje à noite em nome de Jesus.